Você está perdido na mata há 3 dias. Sua água acabou há 6 horas. Você encontra um riacho cristalino, água corrente, parecendo pura. Você bebe. 8 horas depois, você está vomitando até bile. 16 horas depois, diarreia explosiva te desidrata mais rápido do que consegue repor líquido. 48 horas depois, você está delirando com febre de 40 graus. 72 horas depois, seu corpo está em choque séptico. Uma gota. Uma única gota daquela água cristalina continha 10 milhões de organismos microscópicos, e apenas um deles precisava entrar no seu corpo para começar a te matar. Bem-vindo à microbiologia brutal da sobrevivência. Hoje você vai entender exatamente o que vive na água, como esses organismos te destroem de dentro para fora, e por que filtrar água não é opcional. É a diferença entre vida e morte. Se você quer aprender ciência real de sobrevivência que pode salvar sua vida, se inscreve no canal e deixa o like. Esse conteúdo leva horas de pesquisa e pode literalmente te manter vivo quando importar. Vamos começar com escala. Uma gota de água tem cerca de 0,05 mililitros. Isso parece nada, certo? Mas dentro dessa gota microscópica, dependendo da fonte, você pode ter de 1 milhão até 50 milhões de organismos vivos. Bactérias, vírus, protozoários, fungos, vermes microscópicos. Imagine assim. Se cada organismo fosse do tamanho de uma formiga, uma gota de água seria um estádio de futebol lotado de formigas empilhadas até o teto. E todas querem uma coisa: um hospedeiro. Você. Esses organismos são divididos em 3 categorias principais que você precisa conhecer. Primeiro, as bactérias são organismos unicelulares, ou seja, feitos de uma célula só. Elas se reproduzem absurdamente rápido. Uma bactéria pode virar 2 em 20 minutos. 2 viram 4. 4 viram 8. Em 12 horas, uma única bactéria pode gerar 16 milhões de descendentes dentro do seu intestino. As mais comuns em água contaminada são E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, a da cólera. Elas causam infecções intestinais violentas, desidratação severa e, em casos extremos, morte por choque. Segundo, os protozoários. São organismos maiores que bactérias, também unicelulares, mas mais complexos. Os piores são Giardia e Cryptosporidium, chamados de cripto. Esses são parasitas. Eles formam cistos, que são tipo cápsulas superresistentes que protegem o organismo. Esses cistos sobrevivem semanas na água fria, resistem a cloro em baixas concentrações, e quando você engole, eles abrem no seu intestino e começam a se multiplicar. Giardia causa diarreia por semanas, cripto pode durar meses, ambos te enfraquecem até você não conseguir mais funcionar. Terceiro, os vírus. São os menores de todos. Tecnicamente, nem são considerados vivos, porque precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir. Mas isso não importa quando eles estão destruindo suas células intestinais. Hepatite A, norovírus, rotavírus. Esses se espalham rápido em situações de colapso, onde esgoto contamina a água potável. E sim, isso acontece dentro de dias, quando sistemas de saneamento param de funcionar. Agora vem a parte brutal. Como exatamente esses microscópicos te destroem? Vamos começar com bactérias intestinais, como E. coli patogênica. Você bebe água contaminada. As bactérias passam pelo estômago. Algumas morrem no ácido estomacal, mas milhares sobrevivem. Elas chegam no intestino e começam a se fixar nas paredes intestinais. Aí, elas liberam toxinas. Essas toxinas fazem 2 coisas. Danificam as células do intestino e causam inflamação massiva. Seu corpo reage tentando expulsar a ameaça. Como? Diarreia. Mas não é diarreia normal. É o intestino literalmente jogando fora água, eletrólitos e nutrientes tentando limpar a infecção. Você pode perder de 10 a 20 litros de líquido em 24 horas.
Para referência, seu corpo tem cerca de 5 litros de sangue. Você está perdendo o equivalente a todo o seu volume sanguíneo 4 vezes por dia. Isso causa desidratação severa. Quando você perde líquido rápido demais, seu sangue fica espesso, seu coração trabalha mais, seus rins começam a falhar porque não tem líquido suficiente para filtrar toxinas. Seu cérebro começa a funcionar mal porque precisa de sangue rico em oxigênio. Você fica confuso, tonto, fraco, e se não repuser líquidos limpos, não contaminados, você entra em choque hipovolêmico. Seus órgãos começam a desligar um por um. Rins primeiro, depois fígado, depois coração. Tempo médio até morte por cólera não tratada, 12 horas. De perfeitamente saudável até cadáver em meio-dia, porque você literalmente seca de dentro para fora. Agora os protozoários, tipo Giardia. Esses funcionam diferente. Eles não causam diarreia explosiva imediata. Eles se instalam, se multiplicam e causam diarreia crônica. Você perde peso constantemente. Seu corpo não absorve nutrientes porque os parasitas estão danificando as vilosidades intestinais, aquelas estruturas microscópicas que absorvem comida. Você come, mas não absorve energia. Você fica fraco, anêmico, desnutrido. Em situação de sobrevivência, onde você já está queimando 4.000 a 6.000 calorias por dia, isso é sentença de morte lenta. E vírus? Esses atacam células diretamente. Hepatite A infecta o fígado. O vírus entra nas células do fígado, sequestra o mecanismo celular e usa a célula para fazer cópias dele mesmo. Quando a célula está cheia de vírus, ela explode, liberando milhares de novos vírus que infectam células vizinhas. Seu fígado fica inflamado, para de processar toxinas corretamente, para de produzir proteínas essenciais para a coagulação. Você fica amarelo, icterícia. Você sangra fácil. Você pode entrar em falência hepática e não tem cura rápida. Seu corpo tem que combater sozinho, e isso leva semanas ou meses. 8h45. 12. Por que água limpa não é limpa? Aqui está o erro que mata: confiar nos seus olhos. Água cristalina, corrente, em região de mata preservada, longe de cidade. Parece perfeita, mas organismos microscópicos não se veem. Um cistos de Giardia tem 8 a 12 micrômetros. 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro. Você precisaria de um microscópio para ver. A água pode estar contaminada por dejetos de animais silvestres a quilômetros de distância. Um único castor infectado cagando no rio contamina a água por quilômetros abaixo. Capivaras, antas, macacos, todos carregam parasitas e bactérias que te infectam. E eles estão cagando na água o tempo todo. Água parada é pior. Lagos, poças, água represada. Ali, além de organismos intestinais, você tem bactérias ambientais. Algumas produzem toxinas mesmo depois de mortas. Você pode ferver a água, matar a bactéria, mas a toxina continua lá e te deixa doente igual. E tem um detalhe sinistro: dose infecciosa. Sabe quantos cistos de Giardia você precisa ingerir para ficar doente? 10. Apenas 10. Em uma gota de água contaminada pode ter 1.000. Cripto é ainda pior. Dose infecciosa de 1 a 10 cistos. Um único organismo microscópico pode iniciar infecção que te derruba por meses. Isso significa que você não pode arriscar, nem um gole, nem só para molhar a boca. Porque tudo que você precisa é um organismo errado e você está comprometido. Então, como você realmente torna a água segura? Existem 4 métodos com base científica comprovada: fervura, filtração, produtos químicos e luz ultravioleta. Fervura é o padrão ouro. Você ferve água por 1 minuto no nível do mar, 3 minutos em altitude. Isso mata tudo. Bactérias morrem acima de 70 graus. Vírus são destruídos. Cistos de protozoários precisam de temperatura mais alta e tempo maior, mas 1 minuto em fervura completa resolve. O calor desnatura as proteínas dos organismos. É como cozinhar um ovo.
As proteínas mudam estrutura e o organismo morre. Problema? Fervura gasta combustível, gera fumaça, demora. Em situação de fuga, nem sempre é viável. Filtração mecânica funciona por exclusão de tamanho. Filtros com poros de 0,2 micrômetros removem bactérias e protozoários. Mas não vírus, porque vírus são menores, entre 0,02 e 0,3 micrômetros. Então, filtro sozinho não garante proteção total. Você precisa de filtro de 0,1 micrômetro ou menor, ou combinar filtração com método químico. Produtos químicos, como cloro e iodo, matam por oxidação. Eles destroem a membrana celular e proteínas dos organismos. Cloro funciona bem contra bactérias e vírus. Protozoários resistem mais, especialmente os cistos. Por isso, você precisa de dose maior e tempo maior, 30 minutos mínimo. E iodo não deve ser usado por mais de algumas semanas porque afeta sua tireoide. Luz ultravioleta é método moderno. Você usa uma caneta UV que emite luz em comprimento de onda específico que danifica o DNA dos organismos. Eles não conseguem se reproduzir e morrem. Funciona rápido, 90 segundos por litro, mas precisa de bateria e só funciona em água relativamente limpa. Água barrenta bloqueia a luz. Aqui está o protocolo científico para a água em sobrevivência. Primeiro, sempre assuma que qualquer água natural está contaminada, não importa quão limpa pareça. Segundo, priorize fontes em movimento, nascentes, rios, córregos. Evite água parada sempre que possível. Terceiro, se você tem filtro portátil, use. Filtro de 0,1 micrômetro ou menor remove quase tudo. Se não tem filtro, improvise. Passe água por camadas de areia, carvão e tecido. Isso remove partículas grandes e alguns organismos, mas não garante segurança total. Quarto, ferva sempre que possível. 1 minuto em fervura violenta. Se está em altitude acima de 2.000 metros, ferva 3 minutos. Deixe esfriar em recipiente limpo coberto. Quinto, se não pode ferver nem filtrar, use produtos químicos. 2 gotas de cloro a 2,5% por litro de água clara, 4 gotas se a água está turva. Espere 30 minutos. Vai ter gosto ruim, mas você está vivo. Sexto, nunca beba água sem tratar em situação de sobrevivência real. A desidratação causada pela infecção é pior que a sede inicial. Você estará melhor esperando encontrar água que pode tratar do que bebendo água contaminada. Deixa eu ser brutalmente honesto. A maioria das mortes em situações de sobrevivência não vem de fome, frio ou predadores. Vem de água contaminada, porque o processo é invisível, silencioso, e quando você percebe que está doente, já é tarde demais. Você já bebeu. Os organismos já estão se multiplicando. E em 48 horas, você está incapacitado, queimando calorias tentando combater infecção enquanto perde líquido e nutrientes. Num cenário de colapso real, onde hospitais não funcionam, onde não tem soro intravenoso, onde não tem antibiótico, uma simples diarreia bacteriana pode te matar em 3 a 5 dias. E você não morre rápido. Você morre lentamente, consciente, enquanto seu corpo desidrata e seus órgãos falham um por um. Então você carrega filtro de água, você carrega pastilhas de purificação, você aprende a ferver a água corretamente. Você trata isso com a seriedade que merece, porque aquela gota cristalina de água pode parecer inocente, mas ela contém 10 milhões de formas de te matar, e você só precisa de uma. Purifica a água, sempre, sem exceção. Sua vida depende literalmente disso.